A não liberação da vacina Sputnik V pela Anvisa mostra, é um caso, né, de como a política se mistura com a técnica. Na Europa, não foi permitida a entrada da Coronavac, tá? Porque existe uma disputa política. Realmente existe uma disputa política. A Europa se fechou a isso. Vocês viram o que aconteceu com o Reino Unido. O Reino Unido saiu da Comunidade Europeia, o Brexit, e aquilo foi benéfico para que o Reino Unido vacinasse mais rapidamente toda a sua população. Todos os países da Comunidade Europeia são obrigados a vacinar no mesmo ritmo. Entre lá no nosso Mundo em Dados, Our World in Data, e você verá lá, coloque todos os países da Comunidade Europeia. A vacinação per capita é a mesma, não importa se é Alemanha ou Romênia, se é França ou Polônia, a vacinação está no mesmo ritmo em todos os lugares. E o Reino Unido não, como não era parte da Comunidade Europeia, pôde acelerar. E acelerou com a AstraZeneca. E no mesmo momento que o Reino Unido acelerou com a AstraZeneca foi muito questionada na Europa, porque dava uma trombose, então arrumam razões técnicas, né? Porque, é claro, né, os motivos são técnicos, a razão final é técnica que vai a público, mas você pode ter uma motivação política. Né? Mas, de fato, teve trombose? Teve, mas é irrelevante. Né? Tanto foi irrelevante que o Reino Unido fez o que fez. Aí, a AstraZeneca não foi liberada nos Estados Unidos. Sei lá por quê, é necessário mergulhar nisso. Aí, Sputnik, então, todo lugar tratou de não liberar alguma vacina. E, nesse aspecto, o Brasil não é exceção. E aí você tem a queda de braço política. A Anvisa tem um argumento técnico, para não liberar. Parece que o laboratório lá, o Gamaleya, né, da Rússia, deixou de apresentar informações, é uma coisa muito técnica, de um vetor, do antígeno tal, que pode causar isso, etc, etc, etc. Né? De novo, eu só dei os exemplos da Coronavac na Europa, da AstraZeneca na Europa, da AstraZeneca nos Estados Unidos, só para mostrar que tudo isso tem componentes técnicos. Todos eles deram razões técnicas para não aceitar as vacinas. O componente técnico sempre vai estar lá, é que nem impeachment. Impeachment tem uma razão política para você fazer. Agora, tem que arrumar lá alguma justificativa jurídica. Então você arruma, na hora que tiver as condições políticas para fazer o impeachment, você arruma a razão jurídica. Então, na hora que você tem as condições políticas, né, para bloquear uma vacina, você arruma as razões técnicas para isso. O que nós temos hoje é uma queda de braço no Brasil, com os governadores do Nordeste, do Norte, né, vários aí já se comprometeram a comprar lotes da Sputnik, 2 municípios separados do Rio de Janeiro também, e a Sputnik, eu depois vim saber por que a Rússia desenvolveu tão rapidamente uma vacina. Porque quando teve o MERS, né, Middle East Respiratory Syndrome, né, que é uma doença parente do SARS-CoV, quando aconteceu por razões geopolíticas, né, a Rússia decidiu trabalhar para criar uma vacina para o MERS. Né? O MERS também vem do morcego também. O morcego morde o camelo, aí tem gente que come carne de camelo, ou os açougueiros, né, são mais suscetíveis a isso. Eu li artigos sobre isso, tá? Não estou falando, eu li artigos de gente que está pesquisando sobre isso, que pesquisa sobre isso. Então a Rússia, ela desenvolveu rapidamente a vacina da Covid-19 por conta desse desenvolvimento anterior que ela fez da vacina para MERS, né, que não conseguiu fazer, mas está lá, né? Vários avanços tecnológicos ali contribuem para uma outra finalidade. E você tem essa briga política no Brasil. Nesta briga política existem atores no Congresso Nacional. Rogério Rosso foi deputado federal, foi inclusive o presidente da comissão de impeachment da Dilma. Foi deputado federal pelo Distrito Federal do PSD, né, e depois disputou de novo e não conseguiu ser reeleito. Ele hoje é diretor daquela União Química. A União Química seria a fabricante da Sputnik V no Brasil. Né? E tem coisa envolvida aí, eu não sei detalhes, são coisas aí que nem sempre a gente... Né, mas quando houve aquela votação no Congresso, né,
a votação que permitiu que empresas comprassem vacinas que tivessem sido liberadas lá fora e não necessariamente na Anvisa para vacinar seus funcionários, aquilo tinha sido um lobby do Rogério Rosso, né, como diretor de Relações Internacionais. Entre na internet, você vai achar Rogério Rosso, União Química, diretor. Vai estar lá o cargo dele. E aí ele conversa com todo mundo, conversa com todos os deputados do Centrão. Não sei, quer dizer, é provável que tenha sido solicitada à Anvisa a justificativa técnica para não liberar a vacina, porque quem quer liberar, quer fabricar, esse sistema, essa liberação agora não iria fabricar, não seria a União Química que iria fabricar, seria importação direta da Rússia, enfim. Né, é algo realmente muito confuso. A compra do Nordeste não é uma compra para vacinar o Nordeste na frente. É uma compra dos governadores do Nordeste no Norte para colocar dentro do Plano Nacional de Vacinação. E aí você tem uma pressão imensa com as pessoas morrendo, a vacinação caminhando de uma maneira mais lenta do que todos gostariam. O Brasil poderia vacinar muito rapidamente e a Anvisa não libera. E foi aprovada uma lei dizendo que a vacina tem que ser liberada se já foi aprovada em não sei quantos órgãos semelhantes à Anvisa fora do país. Então nós estamos no meio desse cabo de guerra. Né? A política sobrepuja as decisões técnicas. As decisões técnicas, as razões técnicas são importantes para justificar uma decisão política. Mas há decisões políticas, sim. Por exemplo, o governador de São Paulo, Dória, decidiu investir na Coronavac. O governo federal decidiu investir na AstraZeneca. A Coronavac se tornou mais viável a produção dela no Brasil mais rapidamente do que a AstraZeneca. Então, Dória, relativamente ao governo federal, a Bolsonaro, se saiu muito melhor. A vacinação no Brasil tem sido pela Coronavac. Um parênteses, tá? Aqui importante nesse vídeo, até de utilidade pública. Eu fiz uma live num domingo com um especialista, um geneticista, doutor em genética. Existem 4 ou 5 núcleos no Brasil que estão desenvolvendo uma vacina no Brasil. É importante que ela saia, não importa quando. E o Amilcar Tanuri faz parte de um desses núcleos, na UFRJ. E eles estão pesquisando, fazendo exames de sangue periódico em 400 profissionais de saúde da UFRJ, sei lá, ligados ao UFRJ, que tomaram a Coronavac. Só esse parênteses, tá? E ele, não sou eu falando, o especialista, ele dizendo o seguinte: a primeira dose da Coronavac não protege, ela não cria anticorpos. Eles fazem exame de sangue. Ela só cria anticorpos para as pessoas que tiveram o coronavírus antes de tomar a primeira dose. Porém, quando a pessoa toma a segunda dose da Coronavac, ela tem o mesmo efeito de todas as outras vacinas. Então, ela não protege na primeira dose em absoluto, e aí depois de 30 dias, 28, sei lá, a pessoa toma a segunda dose, aí depois de 15 dias ela protege. Tá? Então, só esse parênteses. Bom, tudo isso todo mundo sabe, né? A coisa da Pfizer no Brasil, muito confuso, porque o governo o tempo inteiro ficou falando que não assinou o contrato com a Pfizer, porque a Pfizer disse que não se responsabilizava pelos efeitos colaterais. E essa foi a justificativa o tempo inteiro. Em algum momento apareceu alguém dizendo, olha, todas as vacinas exigem o mesmo tipo de contrato. E por que não com a Pfizer? Tá? Então tem preferências. A gente nunca sabe, podem ter histórias mal contadas, né? Histórias de corrupção mesmo, né? De propina. Né? A coisa da Pfizer, a Pfizer andou vazando coisa aí, dizendo que foi solicitado isso por um advogado do Rio de Janeiro. Enfim, tudo isso pode aparecer na CPI da Covid, na CPI da pandemia. Mas o fato é que a Anvisa hoje está numa pressão muito grande. Eu não ficarei surpreso se em algum momento a Sputnik V for liberada pelo Supremo Tribunal Federal. A pressão sobre o Supremo é nesta direção também. Vamos ver o que os ministros em algum momento vão decidir. Mas é fato que nós estamos vendo aí uma briga política grande e uma briga política em torno de vacinas. Né? Importante, outro dia, a Tatiana Prazeres escreveu um artigo muito interessante mostrando que ter a vacina faz parte de várias negociações. O Paraguai está muito mal, a China tem uma vacina, né? O Paraguai não reconhece diplomaticamente a China, mas reconhece Taiwan.
a China colocaria a Coronavac no Paraguai, desde que o Paraguai rompesse relações diplomáticas com Taiwan. Agora os Estados Unidos anunciou que tem 60 milhões de doses da AstraZeneca. Então o Paraguai agora vai poder escolher entre se manter alinhado com Taiwan, desde que os Estados Unidos mandam, acho que a população do Paraguai é de 6 milhões, seriam 12 milhões de doses, os Estados Unidos têm 60, ou se a China vai mandar. Vai estar uma corrida para isso, para saber se o Paraguai mantém ou não relações diplomáticas com Taiwan. Vale a pena ver, essa é a guerra das vacinas. Isto é política. A política permeia tudo. Você pode ficar indignado e dizer assim, ah não, mas as pessoas não estão nem aí para a vida, enfim, de seus compatriotas, etc. Não se trata de não estar nem aí. Né? Tá lá, tá acontecendo, né? Mas aquilo tudo convive com a disputa política. Sem disputa política, haveria menos mortes? Não sei. Né? Sem essa disputa política, só decisões técnicas, haveria mais mortes? A política é parte do mundo. Né? Quer nós gostemos, quer não gostemos disso. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para o canal. Um forte abraço.